Olá, pessoal! Na aula de hoje iremos falar sobre progressão aritmética dentro de uma revisão para o Enem. Bom, e para isso nós vamos recordar alguns pontos antes de adentrar mesmo na progressão aritmética. Bom, o que é uma sequência numérica? É uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais não nulos. Tá? Então, você tem ali os números de 1 até infinito, pode ser, e aí uma relação ali, que vai levar cada um desses números no seu correspondente, mediante essa relação que foi estabelecida, tá? Seus elementos são indicados por A1, que é o primeiro termo da sequência, A2 é o segundo termo da sequência, AN é o enésimo termo, o termo geral da sequência, AN-1 é o termo antecessor de AN, e AN mais 1 é o termo sucessor de AN. E o que é a lei de recorrência? É a lei que permite calcular cada termo AN de uma sequência a partir de seus anteriores, AN-1, AN-2, até A1, e do seu primeiro termo. Então, conhecendo os termos anteriores e o primeiro termo, eu consigo calcular o AN, seja ele qual for. Como exemplo, observemos a lei de recorrência seguinte, definida por A1 é igual a 1, e AN mais 1 é igual a 2 vezes AN. Isso para N natural, tá? Pertencente ao conjunto dos números naturais, e N maior ou igual a 1. Então, vamos atribuir valores a N. Tá? Se N for 1, a gente tem que A2 é igual a 2 vezes A1, que é igual a 2 vezes 1, que é 2. Agora, para N igual a 2, a gente vai ter o A3, tá? Olha ali a segunda relação ali dentro das chaves. Então, A3 é igual a 2 vezes A2, que é 2 vezes 2, que é 4. Para N igual a 3, então, A4 é igual a 2 vezes A3, que é igual a 2 vezes 4, que é 8. N igual a 4, então, A5 é igual a 2 vezes A4, que é igual a 2 vezes 8, que é igual a 16. Assim, temos a sequência 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Agora, a gente pode sim entrar na progressão aritmética para ficar tudo bem claro, tá? Para quem já viu aí tem algum tempo, né? Ou para quem viu esse ano ainda, mas também, né, já deu uma esquecida, e para reforçar. Então, vamos ver sobre a progressão aritmética, que é denotada por PA. Geralmente a gente fala e nota por PA, para ficar mais. Bom, a PA é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante. Essa constante é chamada razão da PA e é indicada por E. Então, o que isso quer dizer? Né? Então, podemos escrever A2 igual a A1 mais R, ou seja, vamos lá, associar, tá, esse enunciado que a gente acabou de ler com essa expressão aqui matemática. Olha só, é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo. Então, vamos começar por ele. Então, a partir do segundo é o quê? É o A2. É igual, então, à soma do termo anterior. Qual que é o termo anterior? A1, né? A1 mais R, que é a razão. Beleza? E aí, daí, nós temos que A3 vai ser, então, igual a A2 mais R. Só que o A2, ele é o quê? Ele é o A1 mais R. Então, olha só, o A3 vai ser o quê? O seguinte, o A2, que é isso aqui, mais esse R. Então, A1 mais 2R. E o A4 vai ser o A3 mais R, que é A1, tá? O que é o A3? A1 mais 2R's. Com esse R daqui, 3R's. Então, se a gente seguir esse raciocínio, a gente conclui que AN vai ser igual a AN menos 1 mais a razão, que é igual a 1 mais N menos 1 vezes R.
Deste modo, a fórmula do termo geral da PA é dada por AN igual a N mais N menos 1 mais R, que é igual a A1. Então, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Tudo bem? Essa é a fórmula do termo geral. Essa primeira aqui, então, AN igual a isso daqui. Observe que com ela podemos expressar qualquer termo da PA em função de A1 e de R, ou seja, do primeiro termo da sequência e da razão. Por exemplo, o A8 é igual a A1 mais 7R. O A20 é A1 mais 19R. E o A91, olha só quão distante ele está, mas a gente consegue. Se a gente conhecer o primeiro termo e a razão, a gente consegue encontrar esse termo, tá? A1 mais 90R. Vamos agora analisar algumas sequências. Na letra A, nós temos menos 6, menos 1, 4, 9, 14. Na letra B, 2, 2,3, 2,6, 2,9. Na letra C, 150, 140, 130, 120. D, raiz de 3, 1 mais raiz de 3, 2 mais raiz de 3, 3 mais raiz de 3 e assim por diante. Na letra E, 0, menos 1 terço, menos 2 terços. O próximo seria o quê? Menos 3 sobre 3, que é menos 1, e assim por diante. E na letra F, nós temos 7, 7, 7, 7, e assim também, infinitamente. Então, será que essas sequências são PAs ou não? Nós vamos concluir que sim, tá? Por quê? Porque elas possuem uma razão ali entre todos esses termos que foram apresentados, tá? E pela forma que foi denotada, segue dessa forma. Então, sim, são PAs. Olha só, menos 6 mais 5 é menos 1, tá? Menos 1 mais 5, 4, e assim por diante. Na letra B, qual que vai ser a razão? Vai ser 0,3, né? 2,3 menos 2, 0,3, e assim por diante. Então, a razão da letra C é menos 10, a razão da letra D é 1, a razão da letra E é menos 1 terço, e da letra F é 0, tá? 0, ela se repete, está sempre somando ali com 0, e por isso todos os termos são iguais, tá? E como classificar as progressões aritméticas? Então, a gente vai fazer isso de acordo com a razão, tá? Então, a gente tem que conhecer a razão, tá? E observar. Então, nós temos 3 tipos: acrescente, decrescente e constante. Bom, na crescente, o AN vai ser maior que o AN menos 1. Então, o termo sucessor vai ser um termo qualquer, né? Ele vai ser maior que o seu termo anterior, tá? No caso, AN maior que AN menos 1. Para todo N natural, tá? Pertencente ao conjunto dos números naturais, com N maior ou igual a 2. Por que maior ou igual a 2? Aqui, né? Então, o mínimo que ele pode ser é 2. Então, 2 menos 1, 1. Por isso, tá vendo? Para começar sempre ali do A1. Lembrando que a nossa sequência começa do A1. Mediante isso, nós concluímos que na PA crescente, a razão é maior que 0, tá? É um número positivo. E aí, as PAs crescentes, daquelas que a gente viu, são a letra A, letra B e letra D, de razões 5, 0,3 e 1. O segundo caso são as PAs decrescentes. Agora, o contrário daquela primeira, o AN é menor que o AN menos 1, com N natural e N maior ou igual a 2. E aí, então, a gente tem que a razão ela vai ser negativa, vai ser menor que 0. Exemplos são a letra C e a letra E, tá? Cujas razões são menos 10 e menos 1 terço, respectivamente. Por último, vemos, né, a PA constante, onde o AN é igual ao AN menos 1, tá? Então, por consequência, todos os termos vão ser iguais, né? Por exemplo, aqui, A2 igual a A1, ou então A3 igual a A2.
A4 igual a A3. Então, por consequência aqui, o nosso A4 vai ser igual a A1, por exemplo. Então, nós concluímos que a razão é zero, tá? A PA constante. E o exemplo que nós vimos foi a letra F, né? Onde o número 7 se repetiu. Soma dos N primeiros termos de uma PA. Então, tome uma PA, A1, A2, A3, AN-2, AN-1, AN, de razão R. Podemos reescrevê-la na forma A1, A1 mais R, A1 mais 2Rs, assim por diante. Tá? Por quê? Olha só, a gente reescreveu isso lá. Vocês lembram que a gente viu que A2 é A1 mais AR? E aí o A3, olha só, acompanha aqui. O A3 ele vai ser o A1 mais a razão de novo. Então, A1 mais duas vezes a razão, olha só. E assim por diante, né? Até chegar aqui, onde AN menos 2R é igual ao termo AN menos 2, AN menos R equivale ao termo AN menos 1 e AN. Pronto, então a gente descreveu aqui uma PA de razão R. Agora, nós vamos calcular a soma dos N primeiros termos, tá? Então, os N primeiros termos dessa PA. Indicaremos por SN, tá? Então, a soma dos N primeiros termos nós indicamos por SN. Então, vamos escrever aqui, ó. SN, né, vai ser a soma dos N primeiros termos. Então, vamos somar A1 mais o A2, a gente acabou de ver, né? Reescrito de outra forma. Mais A3, assim por diante, até o AN. E a gente vai pegar essa mesma soma aqui e reescrever ela de trás para frente, tá? Então, olha só, SN vai ser o quê? AN mais AN menos 1, mais AN menos 2, até chegar no A1, né? Aqui é o A3, o A2, o A1. Então, nós temos essa primeira expressão aqui e essa segunda expressão. E nós vamos somá-las. Daí, nós temos, então, duas vezes a soma, né? A gente só mudou a ordem aqui da escrita, né? A gente está somando ela duas vezes. Então, SN mais SN, 2SN. E observe que interessante. Sempre os termos, tá vendo? Eles vão se anular aqui quando for relacionar a razão. Então, vai restar para a gente só o seguinte. Nessa primeira parcela aqui, AN mais 1. Ó, A1 mais AN, desculpa. Aqui restou o quê? A1 mais AN. Aqui, também. E até essa última parcela aqui, A1 mais AN, também. Então, olha só, nós temos, portanto, N parcelas dessas somas aqui. Por que N? Lembra? Vai de 1 até N, eram N parcelas. Nós transformamos isso daqui nisso. Então, olha só. Nessa última linha, então, nós vemos que duas vezes SN é igual a A1 mais AN vezes N vezes, né? As N parcelas. E isso nos dá que SN é A1 mais AN vezes N sobre 2. Né? Pega o 2 aqui, passa, né? Dividindo. E aí nós temos, então, desafio 1. Qualquer coisa vocês pausem o vídeo e tentem resolver sozinhos. E aí, eu vou dar sequência aqui resolvendo ele. Preparando-se para uma competição, um atleta corre sempre 400 metros a mais que a distância percorrida no dia anterior. Sabe-se que no sexto dia ele correu 3,2 quilômetros. Qual é a distância percorrida pelo atleta no segundo dia? Então, olha só, nos foi dada a razão. Então, olha só, sempre 400 metros a mais que a distância percorrida no dia anterior. Então, a razão nossa é 400 metros. E que é o quê? Foi dado, na verdade, aqui o sexto dia, que vai ser o nosso A6, tá? O termo A6 aí da nossa sequência. A gente vai escrever o primeiro dia como A1, o segundo dia A2, assim por diante. Então, o sexto dia é A6.
tá? É igual a 3.200 metros. Vamos escrever em metros. E a gente sabe que o A6 é o quê? É A1 mais 5 vezes a razão, não é mesmo? Então, a gente substitui 3.200 vai ser igual a A1 mais 5 vezes 400 metros. Então, o A1 vai ser igual a 1.200. E aí, encontrando isso daqui, olha só, tá, gente? Isso aqui, né? 5 vezes 400, 2.000, 3.200 menos 2.000, 1.200. Daí, então, a gente já conhece o termo A1. Vamos calcular, então, o A2. Por quê? Porque ele representa, na nossa sequência, o segundo dia. Então, o A2 é o primeiro dia, é o A1, mais a razão ali, que é a distância que ele sempre aumenta ali, né, de um dia para o outro. Então, 1.200 mais 400, que é igual a 1.600. Portanto, a distância percorrida pelo atleta no segundo dia foi 1.600 metros. Desafio 2. Suponha que, em certo mês, com 30 dias, o número de queixas diárias registradas em um órgão de defesa do consumidor aumente segundo uma PA. Sabendo que nos 10 primeiros dias houve 245 reclamações e nos 10 dias seguintes houve mais 745 reclamações, represente a sequência do número de queixas naquele mês. Então, essa é uma questão um pouco mais trabalhosa, tá? E vocês podem tentar aí e retornar ao vídeo. Bom, então falou que o total de reclamações nos 10 primeiros dias foi 245. Então, a gente tem que a soma, tá? Desses 10 primeiros dias. Nesses 10 primeiros dias, ou seja, esse 10 é igual a 245. E a gente sabe que a soma de S10 é, né, de Sn A1 mais An vezes N sobre 2. Então, nesse caso de S10 vai ser A1 mais A10 vezes 10 sobre 2. E isso é igual a 245, né? Então, a gente tem que A1 mais A10 vai ser 49. Por quê, né? 2 vezes 245, 490, dividido por 10 aqui, 49. Só que a gente vai fazer uma coisa a mais ainda. A gente vai reescrever esse A10 em função do primeiro termo e da razão. Como é que fica? Fica A1 mais 9R, né? Então, o A1 aqui do A10 mais esse A1, a gente vai ter o quê? 2A1 mais os 9R, que é igual a 49. Bom, vamos guardar isso daqui. E vamos para a segunda informação do problema, né? Assim, com dados matemáticos. O que falou? Que nos 10 dias seguintes, ou seja, passaram-se 10 dias e nos 10 seguintes, ou seja, no total ali, somando todos eles, vão dar 20 dias. Só que nos 10 seguintes houve mais 745 reclamações. Então, aquelas que já tinham, mais 745. Então, a soma ali dos 20 primeiros dias, né, de reclamações vai ser 245 mais 745, que é 990. E isso daqui é o nosso S20, né, a soma aqui, que é A1 mais A20, vezes 20, porque são 20 termos, tá, sobre 2. Beleza? E isso aqui tudo vai ser o quê? 990, que a gente somou aqui, sabe? Beleza. Então, A1 mais A20 vai ser igual a, pode simplificar aqui, esse 2 com 20 fica 10, e passa, né, dividindo, então, 990 dividido por 10 é 99. Então, A1 mais A20, 99. Reescrevendo o A20, também, em função do primeiro termo da razão, nós temos 2A1, esse A1 mais o daqui, né? A1 mais 19R. Então, A1 mais A1, 2A1 mais 19R, igual a 99. Então, nós temos duas informações aqui que a gente não conhece, que é o nosso primeiro termo e a razão. E a gente tem duas equações aqui, duas expressões,
distintas. Então, a gente consegue, aliás, envolvendo essas mesmas incógnitas aqui, então a gente consegue descobri-las como? No sistema, tá? Então, a gente vai montar esse sistema aqui. 2A1 mais 9R é igual a 49 e 2A1 mais 19R é igual a 99. Tá? A gente subtrai dessa segunda essa primeira, tá? Então, fica essa menos essa, a de baixo menos a de cima. Então, aqui dá 0, aqui fica 10R. 10R igual a 50. 99 menos 49 é 50. Então, R vai ser igual a 50 sobre 10, né? Que é 5. Então, desse sistema aqui, nós obtemos que a razão é 5. E aí, a partir dela, a gente pode substituir aqui no mais simples, né? R5, então a gente tem que 9 vezes 5, 45. Passa subtraindo, 49 menos 45 dá 4. Esse 2 a gente vai passar dividindo. Então, 4 sobre 2, 2 também. Então, a gente encontrou o nosso primeiro termo e a nossa razão. Então, a gente consegue representar a sequência do número de queixas naquele mês, que é o que nos foi pedido. E é o seguinte: 2, 7, 12, 17, 22, 27. Só que lá no início falou que foram 30 dias, né? O mês ali com 30 dias. E a gente conhece a forma do termo geral da PA, que é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, para a gente descobrir o último termo, para a gente representar ele ali, já que foram dados 30 dias, né? A gente tem que o nosso A30 é igual a A1 mais 29 vezes R. Então, a nossa razão aí é 5, tá? 19 vezes 5 dá 145, mais 2, por que 2? Que é o primeiro termo. Então, a 30 vai ser igual a 2 mais 145. Então, o nosso último termo aí da sequência vai ser 147. E coloquei mais um anterior aqui, tá? Para ficar melhor visualmente. Então, basta o quê? Subtrair, né? A gente tem que... Então, se A2 é A1 mais R, R é igual a A2 menos A1. Então, basta subtrair, né? Daqui a razão, a gente encontra o termo anterior. Agora, nós vamos ver algumas propriedades da PA, tá? As propriedades que ela tem. E a primeira é a seguinte: em uma PA finita, o que isso quer dizer? Né? Geralmente, os termos vão o quê? De A1 até a N, esse N, né? Como ali uma sequência, né? O domínio ali, a função, o domínio dela é o conjunto dos números naturais, pode ser ali uma quantidade infinita. Só que essa propriedade vale para uma quantidade finita de termos. Então, tá? Tem que dar ali um N, é até um N específico. Bom, em uma PA finita, a soma de dois termos equidistantes, ou seja, termos que possuem a mesma distância dos extremos, é igual à soma dos extremos. Então, olha só, qual que é a soma dos extremos? 4 mais 76, 80. Então, vamos andar 3 casas também, dos dois lados? Olha, 1, 2, 3, 52. Do lado de lá, 1, 2, 3, 28. Então, 28 mais 52 também dá 80, tá? Quaisquer aqui equidistantes dos extremos, a soma vai ser igual à soma do primeiro com o último termo, numa PA finita. Segunda propriedade. Considerando 3 termos consecutivos de uma PA, ou seja, o que é isso? 3 termos consecutivos, um atrás do outro, né? Aqueles que são seguidos. Por exemplo, o AN menos 1, o AN e o AN mais 1, são 3 termos consecutivos, tá? Por exemplo, A1, A2, A3, tá? Então, considerando 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio, nesse exemplo que eu acabei de falar, por exemplo, A1, A2, A3, então o termo do meio vai ser o A2, será igual à média aritmética dos outros 2 termos, né? Então, ali da conta ali entre esses 3. Então, A2, por exemplo, vai ser igual a A1 mais A3 dividido por 2, né? A média aritmética.
Então, vamos observar aqui nessa sequência, esses três aqui, ó, 28, 36 e 44. 28 mais 44 dividido por 2 dá 36. Então, bem, 60 mais 76 dividido por 2 dá 80. Ó, dá 68, desculpa. Dá 68, que é o termo aqui do meio, tá vendo? Terceira propriedade. Em uma PA finita, com números de termos ímpar, então essa propriedade vale para PA finita e o número de termos dessa PA tem que ser ímpar, um número ímpar de termos. O termo central será igual à média aritmética dos termos opostos. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos, beleza? Então, é uma PA finita, é uma PA com número ímpar de termos. Qual que é o termo central, né? Vai ser o quinto termo aqui, nosso A5, que é 30, beleza. Então, a soma, né, a média aritmética dos termos opostos vai ser igual ao termo central. Por exemplo, 25 mais 35 dá 60. 60 dividido por 2, tá? Que é a média aritmética. Então, 60 dividido por 2, 30. Assim, se eu fizer 20 mais 40, 60 dividido por 2, 30, tá? Como exemplo aqui, nós temos os extremos, olha só. Então, tem a finita, a gente conhece o primeiro e o último termo. 10 mais 50, 60 dividido por 2, 30. Vamos agora para o desafio 3. Sabendo que os números da sequência y, 7, z e 15 estão em progressão aritmética, quanto vale a soma y mais z? Dá para fazer essa de cabeça, né, pessoal? Bem rapidinho dá para fazer, mas vamos ver ela aqui. Para encontrar o valor de z, tá, que é o termo que está aqui entre o 7 e o 15, podemos usar a propriedade que diz que quando temos 3 termos consecutivos, o termo do meio será igual à média aritmética dos outros dois. Assim, temos que z vai ser igual a 7 mais 15 sobre 2, que é igual a 22 sobre 2, que é 11. Sendo z igual a 11, então a razão será igual a 11 menos 7, que é 4, tá? Peguei o termo que eu descobri menos o termo anterior. Poderia ter feito também o termo posterior aqui ao z, né? 15 menos 11 também é 4. E assim eu descubro a razão. Conhecendo a razão, né, desta forma, y será igual a 7 menos a razão, que é 4. Então, y é igual a 3. Portanto, y mais z é igual a 3 mais 11, né? Que dá 14, portanto, a alternativa correta é a letra B. Desafio 4, o nosso último desafio da aula. Utilizando-se um fio de comprimento L, é possível construir uma sequência de 16 quadrados em que a medida do lado de cada quadrado, a partir do segundo, é 2 centímetros maior que a medida do lado do quadrado anterior. Então, de um quadrado para o outro, tá? A diferença ali no tamanho do lado dele vai ser 2 centímetros a mais, tá? É maior. Sabendo que para a construção do sétimo quadrado são necessários 68 centímetros, determine o valor de L. O que é L? É o comprimento do fio. Tá? Então, vamos lá. Tentem resolver e vamos na sequência aqui, né, destrinchar aí esse problema. Bom, o perímetro do sétimo quadrado é 68 centímetros, tá? Porque foi dado. Essa informação foi dada. O seu lado, ou seja, L7, tá? Porque é o sétimo quadrado, então a gente vai denotar dessa forma. L7 vai ser 68 dividido por 4, né? É um quadrado, lados iguais, 4 lados, beleza. Então, 68 por 4, 17 centímetros.
Como L7 é igual a L1 mais 6 vezes 2, por que que é? Estabeleceu para a gente uma sequência ali das medidas do lado. Então, pelas medidas do lado, a gente consegue formar, né, a sequência que é uma PA, porque a razão, né, ela é uma constante. Então, o nosso L7, o lado 7, vai ser igual ao lado do primeiro quadrado, mais 6 vezes, tá? A razão ali, que nesse caso são 2 centímetros. Então, nós temos 17, né, que a gente já conhece ali, o lado do nosso sétimo quadrado, tá? 17 vai ser igual a L1 mais 12, né? 6 vezes 2, 12. Então, L1 é igual a 5. Tá? Aqui, ó, 17 menos 12, 5. Daí, L16, como que a gente escreve? 1 a 16, por exemplo, A1 mais 15R. Por que 15? Porque é anterior, né? O N menos 1 aqui. 16 menos 1, 15 vezes 2. E a gente já conhece o L1, então 5 mais 15 vezes 2, 30. Portanto, L16, o lado do quadrado 16, que é o último, né? A sequência é de 16 quadrados. Então, o lado dele mede 35 centímetros aí. Então, esse Lzão aqui, tá? Que é o comprimento do fio, vai ser 4 vezes o lado do quadrado 1, né? Que é o perímetro aqui, mais 4 vezes o lado do quadrado 2, assim por diante, até o 16º quadrado, né? 4 vezes ali o lado dele. Então, a gente põe o 4 em evidência aqui, né, pessoal? Então, 4 vezes L1 até o L16. Isso daqui é o quê? Está somando, né, todos os termos da nossa PA. E como que é a soma? Como que a gente denota? Sn é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Você lembra? Pois bem, então aqui, ó, 4 vezes a soma. L1 mais L16 vezes 16, né? A quantidade de termos que a gente tem aqui, 16, sobre 2. E isso tudo é igual a 1.280, tá? A gente conhece aqui o nosso L1, que é 5, e conhece o nosso L16, que é 35. Então, a gente tem 40 vezes 16 sobre 2, tá? Então, isso tudo vezes 4, 1.280. Portanto, o comprimento aqui do fio, né, vai ser de 1.280 centímetros, que transformando para metro, né, é equivalente, então, a 12,8 metros. Por hoje foi isso, tá? Então, toda a nossa equipe deseja a você uma excelente prova. Obrigada, pessoal, e até mais.